E depois de ter feito tudo, se você puder fazer tudo o que você quer fazer, visitar todos os lugares que quer visitar, e aí, qual foi o significado da vida depois de tudo passado e realizado? Não vamos fazer tudo o que queremos, não vamos visitar todos os lugares que desejamos, mas a vida vai passar. Qual é o significado desses poucos anos que temos aqui? Qual a razão? Vale a pena? Há algo que permanece ou nada permanece? O livro de Eclesiastes no Velho Testamento, o livro da sabedoria, é o livro que nos leva a enfrentar esta pergunta de frente, e depois de ter feito tudo. E, na verdade, quem não enfrentou esta pergunta ainda, não começou a viver. Está apenas sendo movido por paliativos e ainda não encontrou o sentido da sua correria, do seu existir. Temos pensado sobre Eclesiastes, um livro escrito pelo rei Salomão, um rei de profunda reflexão, um pensador, mas também um rei de sucesso lá em Israel, séculos antes de Cristo. E um livro, então, que reflete o pensamento dele. Se ele não foi o autor que escreveu, como está aqui exatamente, quem escreveu refletiu o pensamento e a experiência dele. Eclesiastes. Nós vamos focar hoje no capítulo 11, mas antes de lermos no capítulo 11, vamos lembrar como é que o livro começa, o início do livro. O autor diz no capítulo 1, verso 2, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido, que ganha o homem com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Grande pergunta. O que ganha o homem com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Debaixo do sol, diz ele então, inutilidade apenas, isto é, vazio, aquilo que se esvaece, aquilo que vem e vai rapidamente e não permanece. A existência humana, o próprio ser humano. Assim começa o livro de forma muito nua e crua, ver de forma honesta a realidade do ser humano quando olhado apenas debaixo do sol. Mas o livro caminha, depois de olhar a vida e refletir sobre muitos aspectos, no capítulo 12, já na conclusão ele diz o seguinte no verso 1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. E o capítulo continua no verso 13, diz, agora que já ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. E o verso 14, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. O nosso texto para hoje, no capítulo 11, versos 1 a 6, a palavra de Deus, Eclesiastes, capítulo 11, versos de 1 a 6. Palavra do Senhor que ele encontra na encruzilhada da sua vida que se chama hoje. E o encontra para edificar a sua vida, modificando o que é preciso, transformando e enchendo-o da dimensão e da visão de Deus. Palavra de Deus para o seu coração, que cada coração se abra para a palavra agora. Ouçamos a palavra do Senhor. Atire o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias, você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá.
Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O verso 5 mais uma vez. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. As obras de Deus, o Criador de todas as coisas. O velho e o mar. História, livro breve. Em 53, e ele escreve essa história usando uma figura muito em Cuba, em pequenino barco, bote, sozinho. E ele conta a história desse pescador já idoso, e que não tinha tido mais sucesso nas suas pescarias. E ele parte, já agora idoso, para essa pescaria num dado dia. E vai mar adentro, como esses pescadores fazem, conhecendo as correntezas, o vento, etc., sozinhos, sem nenhum instrumento de navegação. Eles se afastam até a terra sumir, em alto mar, para pescar. E lá está ele, então, pescando. E finalmente ele consegue fisgar um marlin. Marlin é um peixe grande, tipo um peixe-espada. E grande peixe, o homem idoso, já não tem o vigor que teve nos anos passados. E ele então tem aquele peixe preso na sua linha. E ele luta com aquele peixe por 2 dias, dia e noite. Pegou um grande peixe. Parece que a sua sorte de pescador virou. Tem que levar esse grande peixe, será grande o seu lucro. E ele não vai soltar esse peixe, dia e noite, 2 dias, lutando, as suas mãos se cortam, inclusive, o peixe é forte. E finalmente ele consegue trazer o peixe para próximo do seu barquinho, e para começar então a viagem de volta. Mas quando o peixe está ali junto do seu barco, surgem tubarões, e começam a comer o peixe. Primeiro um tubarão, ele consegue matar o tubarão com um arpão, mas finalmente ele perde o arpão. Outros tubarões vêm e começam novamente a comer o seu peixe. Ele improvisa um arpão, usando um remo, colocando a sua faca na ponta, e vai nessa luta, e os tubarões começam a vir, e outros vêm, e finalmente sobra apenas a carcaça. E agora está já se aproximando da terra, encosta o seu barquinho na praia, sobrou apenas alguns ossos do peixe, e ele vai para a sua cabana dormir. E aí encerra a história, e você pergunta, que grande história, ganhou o prêmio Pulitzer. Vou virar escritor então. O autor Hemingway era um existencialista, escritor, mas de proposta filosófica existencialista. Eu quero dizer para você hoje à noite que você ou é um existencialista e não sabe, provavelmente, ou você é um cristão. E há 2 propostas, somente 2 que eu quero colocar diante de vocês. O existencialista é aquele que entende o seguinte: neste universo, reina o absurdo, não há sentido e não há nenhuma razão que justifique um significado transcendente para o nosso viver. E nós vivemos sem controle de nada e existimos nessa realidade, temos que aceitar esse fato.
Mas como viver? Essa filosofia de livros extensos e profundos, de livros também como esse, de ficção e de também peças teatrais, nos deixa aí, qual é a proposta desse pessoal? E eles dirão o seguinte: o homem, o ser humano, o homem e mulher, existe pela coragem de ser, porque não há nada que justifique ele viver. E eles aí chamam, então, o ser humano, tentando salvar a vida humana dentro da sua perspectiva de um mundo absurdo, de uma realidade absurda, essa debaixo do sol. Tentam salvar isso dizendo: é preciso autenticar a sua vida a cada momento, não obstante o absurdo total, não obstante você não ter controle de nada, do que vai se dar no próximo minuto, você tem que ter a coragem de ser, se autenticar, escolher agir, viver, continuar. Mas há aqueles autores existencialistas que dizem também e questionam: a outra opção é o suicídio. E o existencialista que olha isso de frente, um dos pensadores inclusive, propõe que a única razão que ele não vai para o suicídio é para não perder a sua oportunidade, possibilidade de escolher continuar. Enfim, tudo é reduzido a um absurdo. E a melhor das explicações filosóficas não melhora em nem um pouco o quadro. E o autor de Eclesiastes dança entre uma visão de vida onde inclui uma realidade além do sol, Deus transcendente, que então conhecemos a partir de Cristo de uma forma plena hoje. Ele dança entre esta possibilidade ou a de se reduzir a vida apenas ali debaixo do sol e virar um existencialista. Você é um existencialista nesta noite. E aí está insistindo em continuar e viver num absurdo que não faz sentido nenhum, para chegar no final e dizer: olha, corri no absurdo, não cheguei a lugar nenhum, não significou nada, foi isso aí. Ou talvez partir para um suicídio, diante do fato que se é um absurdo, para que continuar? Ou não, nós marchamos essa vida debaixo da transcendência de Deus manifestado em Cristo, e que vem então ao nosso encontro, e não obstante a vida ser inexplicável para o nosso conhecimento, não obstante nós não termos nenhum domínio sobre as realidades e tudo o que é, sabemos que Deus está acima de tudo isto e que Ele tem se voltado para nós. E esse texto então nos leva a entender isto e a começar a colocar as nossas vidas na perspectiva correta. E quando nós lemos esses versos e vamos olhar um pouco mais nesta noite, é importante lembrar nós não entendermos as coisas dentro desta realidade apenas. Há alguém que dá o sentido e o significado que extrapola o nosso conhecimento debaixo do sol. E aí então os ensinos destes versos são importantíssimos para a nossa vida e ganham uma vida, uma dimensão de sabedoria extraordinária que não encontramos razão para abraçar em nenhum outro caminho do mundo à parte de Deus. Provérbios que o existencialismo não poderia realmente autenticar. O que é que esses versos dizem aqui a você nesta noite, quando você chega aqui a palavra de Deus lhe encontra? Diante de tanta limitação, viver é ser dependente. Diante de tanta limitação, incerteza, viver é ser dependente. O livro nos leva a ver quem nós somos e que nós e nós mesmos, e mesmo todo o esforço humano se somado, não consegue dar um sentido à vida humana que venha a valer o viver e existir. E mais, é uma realidade toda que é assim porque nós não temos controle nenhum sobre ela, o nosso controle é mínimo, praticamente nada. E então, diante de uma realidade
sobre a qual não temos limite nenhum. Viver é ser dependente. Porque se não formos dependentes, vai sobrar basicamente o suicídio. E o ser humano foi criado para ser dependente. E o ser humano resolveu romper com isto e continua o coração humano insistindo nesse rompimento. Por isso sobra o absurdo para a vida humana. Fomos criados para dependência. Fomos criados por Deus e para Deus. E fora disto sobra uma realidade debaixo do sol. E aí o melhor dos pensadores e filósofos não vão poder ajudar com nada melhor. Diante de tanta limitação, viver é ser dependente, reconhecendo que o controle é de Deus. Será que eu consigo reconhecer isto? Eu quero tomar nas minhas mãos o controle. Reconhecer que o controle é de Deus. Você não pode compreender as obras de Deus, diz o verso 5, o Criador de todas as coisas. As obras são de Deus neste universo todo, na minha vida, na sua vida. Elas são de Deus, não são minhas, não são suas. Reconhecer que o controle é de Deus. Eu quero controlar tanto as coisas. Quantas pessoas que manipulam tudo, querem controlar para que tudo dê certo como ele quer. Acham que vão controlar o futuro, podem controlar o mundo, as pessoas, a família. É preciso entender que nós temos deveres, sim, com relação à vida. Sim, mas que o controle final é do Senhor. Há humildade no coração aqui presente para aceitar isto. Porque se não aceitarmos, vamos caminhar para o absurdo e vamos sofrer muito. E a vida não terá nenhum significado. Será que alguém aqui nesta noite é o Bruce o Todo-Poderoso? O filme lançado há alguns anos atrás, com a participação de Jim Carrey e Morgan Freeman, onde Bruce Nolan, trabalhando numa TV, quer se tornar o âncora do programa de televisão, mas não dão a posição para ele, fica frustrado, amargurado, chateado, e ele passa então a ter aquelas reações de quem está frustrado e amargurado, típicas, inclusive começa a ridicularizar Deus, como é que Deus faz as coisas, etc. E Deus se manifesta a ele um dia, no meio desse processo, e fala com ele e diz: você acha que eu não estou fazendo as coisas certas, você não entende, não concorda e ficou chateado, então faz o seguinte, estou saindo de férias, você vai fazer a minha vez por algum tempo. E a história então continua. Por um tempo os primeiros passos, ele fica feliz, ele consegue fazer algumas coisas, inclusive para a vida dele, trazer lá a namorada que ele quer, aquela coisa toda. E daqui a um pouco ele percebe que a coisa é um pouco mais complexa. E ele entra em parafuso e fica atrapalhado. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, quem de nós é apto para organizar e controlar o universo, o mundo e as nossas próprias vidas? A verdade é que o controle é do Senhor. Sabe de uma coisa? Eu estou muito contente nesta noite que o controle é dele. Que não é seu. Estou contente que o controle não é seu. Estou contente que o controle não é meu. É do Senhor. Olho para a minha vida, quanto mais eu vivo, eu fico contente de saber Deus é quem está no controle. É para viver dependente, numa realidade sobre a qual você não tem nenhum controle, onde há tanta limitação sua. Reconheça, as obras são de Deus. Viver dependente é o caminho, é a proposta sábia de vida segundo esses textos, este livro. Viver dependente de Deus, confiando que Deus tem seus propósitos. A sua vida e a minha não está entregue às mãos de um universo mecânico, impessoal, onde nós existimos por acidente cósmico, e onde então as nossas vidas estão entregues a esse quadro impessoal que se revela a nós que temos a capacidade de refletir espiritualmente, se revela a nós como um universo caprichoso, e que nós detestamos até.
Não, pertence a um Deus que tem seus propósitos, obras de Deus. Deus age fazendo, um Deus soberano, intencional, movido por valores, atributos inerentes à pessoa dele, em todos os sentidos. Esse Deus se move, ele diz a palavra, ele criou. Deus desejou criar, planejou criar. A minha vida não é um acidente cósmico, e nem também, primeiramente, uma vontade do meu pai e da minha mãe. A minha vida é um propósito de Deus. Confiando que Deus tem os seus propósitos, a intenção de alguém superior, o governo sobre o universo e sobre a minha vida. Olho para essa imensidão e olho para a minha pequenez. Há um Deus que criou tudo isto, mas me criou também especificamente. Mas um Deus que com seus atributos se move. E esse Deus, então, é um Deus de graça e misericórdia. Não é um Deus como religiões, algumas apresentam, sim, soberano, sim, criador, sim, mas que move nos seus caprichos. Deus move, sim, na sua soberana vontade, sim, mas esse Deus que é soberano, nos diz a palavra, é também o Deus de graça e misericórdia, além de justiça e toda sabedoria. Então, quando Deus me cria e Deus faz as suas obras segundo esse texto, esse Deus que faz tudo isto é um Deus que tem propósitos e propósitos de graça e misericórdia. E Ele revelou isso de forma espetacular, inigualável na pessoa de Jesus Cristo. Inclusive, Ele intencionalmente, em seus propósitos, vem andar entre nós. O Deus além da realidade debaixo do sol, penetra essa realidade, penetra a nossa finitude e a nossa limitação na pessoa de Cristo e chega próximo, muito próximo, e se torna acessível e conhecido na sua presença entre nós, mas essa presença na qual Ele manifesta, expressa e realiza a sua graça e misericórdia através da cruz. Um Deus que me ama, um Deus soberano, que faz as suas obras, mas faz como um Deus misericordioso. Acordo cada manhã reconhecendo o governo dele e confiando nos propósitos da graça de Deus. Isto não quer dizer que eu explique tudo e saiba tudo. Tenho tantas perguntas, e quando eu chegar aos céus, espero ter um momento com Cristo para fazer algumas perguntas a Ele. Quero perguntar muitas coisas. Mas não entendendo uma coisa, eu entendo, eu sei, e a palavra de Deus deixa claro. Deus olha para você em seus propósitos e obras com graça e misericórdia. Louvado seja o Senhor. Graça e misericórdia medida por Jesus Cristo. Diante de tanta limitação humana, diante da vida, da realidade, diante de tanta limitação, viver é ser dependente, investindo então com sabedoria. Se é assim, se há um Deus soberano e um Deus com propósito que me criou, me colocou para viver e existir nos seus planos em Cristo, então invista com sabedoria. Diz o verso 2, reparta o que você tem com 7, até 8, ou mesmo 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. A verdade é que nós não sabemos nada do amanhã. E a Bíblia que nos fala de um Deus de misericórdia e graça é uma palavra que também nos diz que este mundo está transtornado e que Deus, nos seus propósitos eternos, de graça e misericórdia, vai lidar com essa realidade, já iniciou esse lidar em Cristo, mas a solução final não é aqui. Enquanto Ele estende a sua graça e misericórdia, nós vivemos no sustento de Deus, mas no meio de um mundo onde as coisas não estão como deveriam ser, e acontece aquilo que nós gostaríamos que não acontecesse. É um mundo em desordem, onde o mal está presente. Mas confiando no Senhor, nos seus propósitos, sabendo que Ele está acima de tudo isto, eu sou chamado a investir na minha vida, a vida que Ele me deu, investir tudo que eu tenho, mas investir com sabedoria. É esta a ideia do repartir com 7, até mesmo com 8.
Por que sabedoria? Este provérbio tem um paralelo nos nossos dias, que os economistas usam muito. Dizem que é um provérbio até que vem de Portugal. Não ponha todos os ovos numa mesma cesta. Não ponha todos os ovos numa mesma cesta. Todos nós sabemos o grande risco de ficarmos sem ovo nenhum, se colocarmos todos numa mesma cesta. Por isso que as caixinhas de ovos têm uma divisão para eles não ficarem juntos. E na economia, então, está dizendo o quê? Você tem algumas economias, não coloque tudo num único investimento e aplicação. Compre um terreninho, talvez invista alguma coisa no banco, não ponha tudo no mesmo lugar. Esse é o conceito da sabedoria aqui. Procure investir o que Deus te dá com sabedoria. Seja sábio. Quanta tolice. Inclusive na área da ganância, tomado pela ganância, as pessoas vão e põem todos os ovos numa cesta só. Vão pagar não sei quanto aqui. O investimento tem 3 aspectos pelo menos. Além da liquidez, é preciso ver a segurança. Sim, o rendimento é importante, a liquidez é importante, mas a segurança. Use as oportunidades. Não fique numa só. Invista com sabedoria. Veja qual é o melhor que você pode fazer com aquilo que Deus tem te dado. Então, numa situação, numa realidade de tanta limitação, viva dependente de Deus. Invista com sabedoria a sua vida. Viver dependente, sabendo que o prever é impossível. Eu gostaria de prever o futuro. O desejo de controlar. O ser humano que deu as costas a Deus e achou que poderia ser Deus, e fica aí nessas tentativas de controlar, e lá no poste está o cartaz, tarô, e vão bater a porta. Nós controlamos o futuro e as situações. E aí vai, as variadas opções de controle. Quanto do movimento chamado evangélico está tomado por isso e não se dá conta. É verdade que a Bíblia fala do profeta movido por Deus. É verdade que a Bíblia fala do milagre, que não é o normal, mas o excepcional na vida. Mas muito facilmente transformam isso, na verdade, numa grande especulação, achando que podem ter o controle. Aquele fulano, vai nele lá, naquela fulana, naquela igreja, porque lá, nenhum de nós, na verdade, controla ou prevê a vida. O prever é impossível. A previsão não nos é dada, nós somos criados para viver na dependência. E quem não aprender isto vai viver agoniado. E vai correr de porta para porta atrás dessas tolices. Diz o verso 3, quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, onde cair ficará. Primeiro as nuvens. Nós conseguimos prever um pouco a questão da chuva. Hoje nós temos uma ciência bem mais avançada nesta área e ficou um pouco melhor, mas os meteorologistas ainda não perderam o título de falsos profetas. Alguma previsão, sim, podemos fazer alguma coisa, mas depois ele vem a segunda carga da árvore. E a verdade, quando cair, ficará. Nenhum de nós há de prever isto. A limitação da previsão. Saiu agora em português, traduzido recentemente, um livro do psicólogo Philip Tetlock, da Universidade da Pensilvânia, e o título do livro é Superprevisões. Superprevisões. A arte e a ciência de antecipar o futuro. Esse livro é resultado de um trabalho que ele fez com a sua esposa, que também atua na mesma área, onde de 1984 a 2003 eles fizeram um jogo de previsão com diversos grupos. Mais de 28 mil
problemas do mundo, tentando prever, inclusive política mundial, o que aquele país vai fazer, a economia, o que vai acontecer, etc. E ele foi fazendo isto, e chegou a algumas conclusões, e ele relata as observações deste livro. E ele fala o seguinte, numa frase, numa explicação: especialistas acertam tanto quanto chimpanzés. Qual é a média de acerto? No melhor, 15%. Ele usou pessoas comuns que não tinham entendimento nada da área, e usou especialistas da área, grupos diferentes, prevendo sobre um assunto, e o resultado foi basicamente o mesmo. É viver dependente, sabendo que o prever é impossível, as obras são de Deus, e os propósitos e os caminhos são do Senhor. Diante de tanta limitação, viver é ser dependente. Somente quem aprendeu a ser dependente, aprendeu a viver. Dependente de Deus e não de um universo caprichoso, impessoal e mecânico, mas um Deus de misericórdia e soberano. Viver dependente, agindo sem esperar o tempo perfeito. Alguém aqui esperando o tempo perfeito para começar a agir? Deus não quer isso de você, não espera isso de você. É verdade que na sabedoria de investir, que já vimos, haveremos de olhar algumas coordenadas de época e tempo e planejamento. Mas se nós formos esperar, diz ele aqui, o tempo perfeito, não vamos fazer nada. Diz o verso 4, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Alguém aqui não colhendo? Alguém aqui não plantando porque está esperando o tempo perfeito? Conheço muitas pessoas que estão esperando o tempo perfeito. Faça aquilo que Deus lhe der hoje e faça o melhor. Dentro dessa realidade, onde não há o tempo perfeito. Esperar o tempo perfeito é esperar sempre. É entrar numa procrastinação fatal. Acabar com a vida. Na dependência de Deus, haja no tempo que Deus está lhe dando. Quantos estão esperando o tempo perfeito para se preparar na área profissional? Quantos estão esperando o tempo perfeito para isso e aquilo? O tempo perfeito para começar a ser fiel à igreja. Hoje eu não sou fiel à igreja, mas você espera, está vindo o tempo perfeito. Aí você vai ver que crente que eu vou me tornar. Como eu vou ser fiel? Não há esse tempo perfeito. Quero lhe avisar desde já. O mundo vai sempre colocar os obstáculos para você ser fiel e um crente de verdade. Não espere o tempo perfeito. Estou esperando o tempo perfeito para ser o cônjuge que eu devo ser na minha casa. Não há esse tempo perfeito. Hoje é o dia de fazer o melhor dentro daquele tempo que você tem. Viver é ser dependente, sabedoria de vida, na dependência de Deus. Haja sem esperar o tempo perfeito, confia nele, caminhe na sua graça. Viver é ser dependente, aplicando-se intensamente. Plante de manhã, diz o verso 6, a sua semente. E mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se ambas. Corpo mole precisa ser eliminado. A vida é uma dádiva de Deus, Deus está sobre todas as coisas, eu posso marchar. E aquilo que Ele oferece a mim em termos de tempo, de habilidades, de saúde, de inteligência, deve ser investido de forma intensa, dinâmica, dedicada, com afinco. Em nome da fé, quantos estão vivendo uma vida relapsa? Deus vai cuidar. Eles estão se aplicando, não fazendo o melhor. Viver é ser dependente. Viver é ser dependente, aventurando-se nas possibilidades da fé. E eu não estou aqui falando, se você está me entendendo do começo até aqui, sabe que eu não estou falando aqui de nenhuma teologia da prosperidade, não é isto. Quando eu digo as possibilidades, nas possibilidades da fé, é sabendo deste Deus soberano, desse Deus de graça e misericórdia, eu devo sair para fazer o que eu devo fazer.
Você vai a tal lugar. Há razões que justificam a minha ida, mas você vai mesmo, não é bom ir. Eu vou na paz do Senhor, na companhia do Senhor. Diz o verso 1, atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Atire o seu pão sobre as águas. Os intérpretes conversam muito sobre de onde vem este provérbio, em base do quê, e parece ter a ver até com a navegação, os navios que partiam em busca então da mercadoria para trazer, como acontecia muito naqueles tempos, como nos diz inclusive que foi o que levou o Brasil a ser descoberto. Atire o seu pão sobre as águas. Mas o verbo aqui atirar, no original grego, é envie, na verdade, envie. É um pouco diferente. Não é apenas um jogar mera sorte, mas enviar o seu pão. Porque eu sei que Deus sabe todas as coisas, o futuro é dele, Ele me deu esta vida, esses talentos, aquilo que eu tenho, aquilo que eu possuo. Então, vou ficar eu retraído diante da vida, posso ser movido por duas formas. Uma, controlo tudo, sou dono de tudo, não é Deus, e eu faço e aconteço, tolice. A outra, é Deus quem vai cuidar, não vou fazer nada. Jesus falou daquele que recebendo talentos, um grupo recebeu talentos de Jesus. O Senhor confiou aos seus servos talentos, alguns mais, ou menos, e o que recebeu um só, ao invés de sair e ganhar mais com aquele talento, investindo como os outros fizeram, diz Jesus que esse ficou com tanto medo que enterrou o talento. Medo de perder e ter que prestar contas depois ao dono do dinheiro, do talento. E ele falou, olha, eu simplesmente enterrei, nem no banco investi, fiz nada. E foi repreendido pelo Senhor. Deus tem lhe dado inteligência e habilidades nos anos da juventude, como pai, oportunidades com os filhos, no casamento, na igreja, na sociedade. É então hora de investir. Aventure-se nas possibilidades da fé. Não temos o controle, não, Deus tem. Não vamos investir pensando que nós temos o controle. Deus tem o controle. Mas porque nós somos dependentes deles naquilo que Ele nos deu, vamos fazer o melhor. Investir a vida, investir os talentos, investir as finanças, esperando o retorno na graça de Deus. Essa é a grande verdade. Como é que você está vivendo? Diante de tanta limitação, viver é ser dependente. Dependente da soberania de Deus, se entregando a Ele na graça mediada em Cristo. É possível viver na dependência de Deus, sim. Esse coração que achou que podia tudo e fazia tudo, pode viver dependente de Deus? Pode. Se reconhecer que isto é um grande pecado, é rebelião contra quem Deus é. E na cruz de Cristo crucificar isto. Cristo morreu a minha morte. E ali receber o perdão da morte de Cristo. E um virar de vida. A minha vida agora é do Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele conduz meu viver, minha vida será dele. E cada dia, naquilo que Ele me der, vou fazer o melhor diante dele com aquilo que Ele me der. Sabendo que minha vida é dele nos propósitos eternos. Saber viver é viver dependente. Onde você está hoje? Como é que você levanta cada manhã? Vamos orar, vamos à presença do Senhor.